Irmãos, hoje o Senhor nos concedeu, né, de estar trazendo essa palavra. E antes de estar trazendo isso aqui para os irmãos, eu quero que os irmãos saibam que o Senhor primeiro falou comigo, primeiro o Senhor tem tratado comigo. Porque o tema da mensagem de hoje é contentamento. E é uma coisa, irmãos, que às vezes eu vejo na minha própria vida, ou às vezes na vida dos irmãos. Nós servimos a Deus, nós estamos na igreja, nós somos fiéis a Deus, mas, infelizmente, nós olhamos para a nossa vida e parece que a nossa vida não é tão feliz como a gente diz que é. Nós, às vezes, até cantamos, a alegria está no coração de quem tem Jesus, a felicidade é ter em Jesus. E por que realmente, às vezes, nós não desfrutamos de tudo isso? O que acontece que nós não desfrutamos de tudo isso? Só que, quando eu verifico isso, eu vejo que hoje, o que nós achamos que é a alegria está muito pautado no que nós temos, no que nós conquistamos. E nós pensamos assim, eu vou ser feliz quando eu me casar. Eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa própria. Eu vou ser feliz quando o meu familiar que está doente ficar curado. Sempre nós condicionamos alguma coisa para sermos felizes. Só que quando nós temos esse foco nessa vida terrena, nós sempre seremos infelizes. E isso não somente, irmão, às vezes nós pensamos que uma pessoa que vive numa classe social mais baixa, ela que tem as necessidades, mas também pessoas de classe social alta também são insatisfeitos. O homem é um ser insatisfeito. E quanto mais tem, mais quer ter. Às vezes a gente vê homens que são ricos, que são famosos, mas que querem mais. E querem mais dinheiro, querem mais fama, querem mais poder sobre os outros. Às vezes você olha e fala assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Ela tem de tudo. E ainda está pisando em cima dos outros, está para ter poder, para ser reconhecido. O homem tem esse vazio. É um vazio existencial. E, às vezes, nós pensamos assim, para eu ser feliz, eu tenho que vencer na vida. Vencer no mundo. Ter isso, ter aquilo. É o que eu falei, né? Ter uma casa, ter um carro, ter uma vida estabilizada, só que não é isso que Jesus nos ensina na sua palavra. Jesus ele fala para nós vencermos o mundo. Não vencermos no mundo. Não termos essa vida boa, essa vida de ostentação. Mas Jesus fala para nós vencermos esse sistema de mundo. Vencermos a soberba da vida, ganância, a paixão da carne. É isso, nós estamos aqui para vencer o mundo. Amém? E hoje nós vamos aprender um pouquinho com Paulo. Filipenses 4:10. Nós vamos aprender sobre contentamento. Glória a Deus. O apóstolo Paulo é uma das pessoas, depois de Jesus, acho que é uma das pessoas mais importantes no Novo Testamento. Se você for ver, grandes livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ele tem uma história linda com Deus. E nós falaremos um pouquinho de Paulo nessa noite. Filipenses 4:10. Está escrito assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tiveis lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse é um versículo
que é muito conhecido, né? Todo mundo sabe, até hoje em dia, né, pessoas que não são cristãs, mas sempre está falando, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Né? Só que às vezes esse versículo é um pouco mal interpretado. A gente não lê esse texto que Paulo fala, né? Esse texto anterior, as condições que ele fala que ele pode todas as coisas naquele que me fortalece. Antes de entrar um pouquinho para falar o que é o contentamento, eu queria dizer aqui o que não é contentamento. Às vezes nós temos uma ilusão, o que não é contentamento. Então, não é contentamento ter tudo o que nós desejamos, tudo estar bem, tudo estar do nosso jeito. Aí é fácil, né, irmãos? Aí é fácil estar sorrindo, é fácil estar brincando, mas isso não é contentamento. Quando tudo está do nosso jeito, tudo está bem, tudo o que você deseja você tem, isso não é contentamento. Também não é contentamento você estar sorrindo o tempo todo. Tem gente que sorri o tempo todo. Eu até falei no trabalho das mulheres aqui que, se for vermos, às vezes a gente vê fotos de pessoas um pouco antes do suicídio, e aquela pessoa está sorrindo, aquela pessoa está brincando, aquela pessoa está numa festa, e pouco tempo depois se suicida. Então, ser contente não estar sorrindo o tempo inteiro. Ser contente, irmãos, às vezes você pode estar numa postura sóbria, mas você está contente. Então, não é estar sorrindo o tempo todo. Outra coisa que não é contentamento é você se resignar, aceitar tudo. Às vezes você acha assim, sabe de uma coisa? Então deixa quieto, vou viver, né? Às vezes a gente até pergunta para o irmão, e aí, irmão, como você está? Tudo do jeito que Deus quer. Mas né, Deus não quer isso, irmãos. Deus quer para nós vida com abundância. Amém? Deus quer que nós desfrutemos da paz que excede a todo entendimento. É isso que Deus quer para nós. Não é, tudo bem. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. E isso eu falo, irmãos, por experiência própria. Em momentos da minha vida, eu aceitei, tudo bem, vou aceitar tudo. Agora é só esperar Jesus voltar. Mas não, irmãos, não é isso que Deus quer para nós. Outra coisa que não é contentamento, fingir que não está sofrendo. Sabe aquela pessoa que está num velório, mas parece que, às vezes a gente até fala, acho que ela não caiu a ficha ainda. Ela não sabe ainda o que aconteceu. Né? Então, você fingir que não está sofrendo, isso também não é contentamento. Jó, ele passou por todo aquele processo, por todo o processo que ele teve. Ele sofreu, ele questionou, mas uma coisa que Jó fez é não abandonar a confiança em Deus. Jó, ele testificou, porque em tudo aquilo ele sabia que Deus era bom, que o Redentor dele vive. Amém? Então, ter tudo o que nós desejamos, estar sorrindo o tempo todo, aceitar tudo, fingir que não está sofrendo, isso não é contentamento. Amém? No versículo 11, Paulo fala assim, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, irmãos, se Paulo aprendeu a contentar com o que tenho, quer dizer que ele não sabia. Né? Então, contentamento é um aprendizado. Nós aprendemos a ser contente. Nós aprendemos a ter essa vida contente em Deus. Se formos ver a história de Paulo sofreu bastante, irmãos. E Paulo era um homem culto, era um homem sábio, mas pelo amor do evangelho, ele sofreu bastante. Paulo, ele teve 5 quarentenas de açoites, menos um. Porque eles batiam na pessoa, só que falava assim, que se chegasse até a 40, a pessoa podia morrer. Então, eles davam menos uma para ele continuar vivo. E continuava batendo em Paulo. Paulo, ele foi açoitado com varas. Paulo foi apedrejado. 3 vezes sofreu naufrágios. Uma noite e um dia passou por abismo. Passou por fome, por sede, por frio, por prisões. E, às vezes, irmãos, nós começamos a fazer a obra de Deus, daí nós pegamos um ônibus, o ônibus quebra, daí a gente já fala assim, Deus não está comigo.
Se alguma coisa não dá certo na nossa vida, nós já falamos, Deus não está comigo, Deus não me vê, eu não estou no caminho certo. E Paulo, ele sofreu todas essas coisas, e ele tinha alegria nesse sofrimento, porque através desse sofrimento, o evangelho de Jesus era expandido. Amém? Quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava preso em Roma, ele era prisioneiro de Nero. Ele não sabia qual seria a sua sentença. E se os irmãos forem ler, os irmãos que, durante a semana, os irmãos quiserem ler esse livro de Filipenses, ele é uma bênção. E principalmente o capítulo 4. Irmãos, ele estava preso. E ele fala assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Imagine você preso, você com um soldado ali te vigiando, você poderia ter uma sentença de morte, você falar, Senhor, me livra disso. Mas não, ele estava fazendo uma carta falando para os irmãos se alegrar no Senhor. Amém? Glória a Deus. E todos esses problemas que Paulo teve na vida, todas essas dificuldades, foi que capacitou ele a aprender isso. Uma vez, foi num livro que eu li, que 3 coisas que nos aproximam de Deus: a oração, a leitura da palavra e o sofrimento. Às vezes nós pensamos assim, eu estou passando por isso, Deus me esqueceu, mas não, Ele está com você em meio ao sofrimento. Ele está conosco em todos os momentos. No meio ao sofrimento, nós temos a oportunidade de aprender, de sermos exercitados. Amém? Para atingir a estatura de varão perfeito. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu não sou mãe, mas você que é mãe, você que é pai, quando você quer testar se um filho é obediente, você vai testar justamente para ele não fazer aquela coisa que ele quer fazer. E se o filho é obediente, ele vai te obedecer. Mesma coisa a Deus, irmãos. Às vezes Deus até dá uns nãos para a gente, para testar nossa obediência. Com Abraão, Deus falou, olha Abraão, entrega o teu filho, o teu único filho. Imagina você ter um filho único e você entregar por amor a Deus. Mas Abraão obedeceu a Deus. E Abraão foi pai de multidão. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho aqui, 2 formas, teria outras mais, mas 2 formas que nós demonstramos descontentamento perante Deus. A primeira forma é ingratidão. Muitas vezes nós fechamos os olhos para o que Deus faz na nossa vida. Nós nos atentamos somente àquilo que nós temos o objetivo, nós pedimos para Deus aquilo, e aquilo não acontece, nós nos atentamos somente a isso. Nós não vemos o dia a dia, o que Deus está fazendo, nós não agradecemos. Sabe, irmãos, se nós acordamos, se nós temos mais um dia de vida, é um presente que Deus nos dá. Muitas pessoas não acordaram hoje. Muitas pessoas poderiam estar aqui no culto hoje, estar no hospital. Muitas pessoas estão num presídio e nós temos essa liberdade de adorarmos o Senhor. Nós somos privilegiados de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Esse é o maior privilégio que nós temos, irmãos. Esse é muito maior do que qualquer riqueza, do que qualquer bem, do que qualquer fama. É ter o nosso nome no livro da vida. Glória a Deus. Então, quando nós não somos gratos a Deus, nós falamos, Senhor, o Senhor não está fazendo a coisa certa. A forma que o Senhor me fez, a família que o Senhor me colocou, o Senhor não está fazendo as coisas certas. E não é isso, né, irmãos? Não é isso. Nós estamos falando assim, quando a Bíblia fala que não terá outros deuses, que Deus é o nosso único Deus, nós estamos falando, eu acho que eu poderia ter feito melhor do que o Senhor.
Quando nós não somos gratos pelo que Deus tem feito em nossa vida. Pelo pão que o Senhor nos dá, pelo alimento, pela casa, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelo nosso trabalho. Às vezes nós reclamamos do nosso trabalho. Às vezes nós reclamamos do dia a dia, sendo que outras pessoas poderiam estar ali trabalhando no nosso lugar. E nós reclamamos. Mas, irmãos, como Davi falou, né? Nós devemos sempre fazer o melhor para o Senhor, como estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Nós, às vezes, o próprio Deus, irmãos, em momentos de aflição, de angústia, Deus providencia meios, né? Deus providencia alguém para nos ajudar, Deus providencia alguém para nos dar uma palavra de conforto, e nós não conseguimos reconhecer. Nós esperamos de outra pessoa. Só que para você ver que é o próprio Deus que às vezes não vem de quem você espera. Eu mesmo na minha vida, em determinadas áreas da minha vida, eu esperava que quando estivesse naquele momento de necessidade, o socorro viesse de um lugar. E Deus mandou de outro. Como o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do... O meu socorro vem do... Só que às vezes a gente espera o socorro de um amigo, às vezes a gente espera o socorro de uma outra pessoa, e daí a gente fica triste porque aquela pessoa não nos socorreu. Mas o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que nós demonstramos descontentamento perante Deus é quando nós murmuramos e reclamamos. Murmuração, reclamação, irmãos, é uma rebeldia contra o próprio Deus. Quando nós murmuramos, reclamamos, quando nós não murmuramos, não reclamamos, estamos reconhecendo a soberana vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? O povo no deserto, irmãos. O povo ficou aprisionado, ficou no Egito por 430 anos. E lá, eles estavam sofrendo. Eles serviam ali no Egito com dureza. Era muita tristeza. Por isso eles clamaram por um libertador. Há 15 dias atrás, o pastor Ronaldo falou muito bem aqui sobre o Êxodo, né? Falou sobre a história de Moisés. E eles clamavam por um libertador, Deus mandou Moisés. E Deus falou, eu vou tirar o meu povo do Egito. E Deus fez isso. Deus tirou o povo dele do Egito. Só que no caminho no deserto, o povo, ele começou a sofrer, né? Olha, Deus, eu estou com sede. Deus providenciou água. Ai, Deus, estamos com fome. Deus providenciou o maná. A cada dia Deus dava o maná. Daqui a pouco, sabe? Senhor, só maná. Deus providenciou um churrasquinho lá. Mandou as cordonizes para eles. Daí eles estavam andando durante o deserto. No deserto, irmãos, durante o dia é muito calor. Então o que Deus fazia? Tinha uma nuvem que acompanhava eles. Então eles não sentiam aquele calor. E à noite era muito frio. Então o que Deus mandou? Uma coluna de fogo que iluminava e aquecia o povo de Deus. As roupas deles, as sandálias, não se gastavam. Deus estava guiando o povo dele em todo momento. Mas o povo, o que eles faziam? Eles reclamavam. Eles murmuravam. Tinha hora que Moisés falava, Senhor, eu não estou aguentando esse povo de tanta murmuração, de tanta reclamação. E às vezes, irmãos, isso acontece conosco. Deus está mandando maná e a gente reclama. Então, nessa filosofia, esse estoico era essa pessoa. Ela não demonstrava o que sentia. Ela é uma pessoa autossuficiente. Você é autossuficiente, você não precisa de nada, você não precisa de ninguém. Inclusive, até tipo assim, se uma pessoa próxima a você morreu, toca a vida adiante. Você é autossuficiente. Só que, irmãos, pela palavra de Deus, nós sendo servos do Senhor,
nós sabemos que nós não somos autossuficientes. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Se nós respiramos, é favor, irmãos. Se nós respiramos, é graça de Deus. Amém? Então, Paulo, ele dá uma definição superior para contentamento. Pelo significado que Paulo dá, ele fala, significa você estar contente em Cristo, dependente de Cristo, satisfeito em Cristo, mesmo que passando por necessidade ou abundância, mas nós estamos contentes em Cristo. Amém? No começo do versículo, quando ele fala, né, que, olha, eu me regozijei muito no Senhor, porque os filipenses eram uma igreja que ajudava muito Paulo, né? Era uma das igrejas que ajudavam Paulo, porque Paulo estava em viagem, nesse momento ele estava até preso, e ele estava agradecendo aqui a ajuda que os filipenses tinham mandado para ele, mas ele fala assim, que o contentamento não era pelas coisas que ele tinha mandado, o contentamento era em relação ao Senhor. Né? Então, ou não era pelas coisas, porque ele falou assim, ó, eu sei estar feliz, sei estar feliz com a abundância, mas também sei estar feliz na necessidade. Amém? Sou instruído tanto a ter fartura, a tanto a ter fome. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, se aprendermos ter Cristo como foco da nossa vida, as nossas circunstâncias da vida material, ela não vai ter tanta importância. Se nós aprendermos a colocar foco no que é mais importante, irmãos, que é a nossa vida com o Senhor. As outras coisas, nós entregamos para Ele. E o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Amém? Então, irmãos, eu estou aprendendo, viu? Eu estou aprendendo também. Eu tenho um longo caminho aí pela frente. Mas o que eu tenho aprendido, que o que é contentamento? É estar feliz em Deus. Amém? Nós sabemos que temos tudo o que precisamos quando temos o Senhor. Amém? Aqui no versículo, quando ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós focamos muito no tudo posso. Tudo posso. Mas o ponto central nesse versículo não é o tudo posso, é naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. O que nos fortalece é o Senhor que nos dá força para viver contente, satisfeito em qualquer situação. Amém? Em outro versículo fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, quando nós estamos contentes em Cristo, nós vamos ter força para lutar. Amém? Nós vamos ter força para guerrear. Por isso nós precisamos dessa alegria do Senhor. Amém? E no Salmos 23, até o pastor fala sempre, né? Que na versão original, fala, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Nós tendo o Senhor como pastor, de nada nós temos falta. Nós não precisamos de mais nada, porque Ele é o nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Entender que a graça de Deus, a presença de Deus é o que me basta em qualquer situação da nossa vida. Em situação de fartura, em situação de necessidade, em situação de alegria, em situação de tristeza, mas é a graça de Deus que nos basta. Amém? Glória a Deus. Então, contentamento, o que é? Primeiro, estar feliz em Deus. Amém? Segundo, contentamento. Contentamento é uma virtude que só pode ser aprendido quando o Espírito Santo age em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, isso não é uma obra carnal. Isso não é igual pela filosofia estoica que fala, né, olha, prende os dentes, né? Você é autossuficiente, não. Esse contentamento que nós estamos aprendendo aqui depende do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é um fruto do Espírito, né? É uma das partes do fruto do Espírito agindo em nós. Então, que possamos buscar em Deus, que o Espírito Santo de Deus
possa nos trazer, possa nos ensinar a cada dia a ter esse contentamento no Senhor. Amém? E por último, irmãos, em terceiro lugar, contentamento é uma profissão de fé. Amém? É a maneira que nós mostramos para nós mesmos e para o mundo que somos filhos de Deus. Como que nós temos mostrado para o mundo, irmãos? Às vezes, nós temos demonstrado um Deus tão fraco, porque nós estamos com o semblante tão caído, mas nós temos que ser alegres no Senhor. Nós temos que mostrar que, independente do que estamos passando, independente do que vamos passar, mas não estamos suscetíveis a pecar só porque as coisas não andam da forma que nós queremos. Então, nós temos que ter essa visão. Nós temos que ter esse contentamento como uma profissão de fé para nós mesmos e para os que nos rodeiam. Irmãos, isso eu falo porque eu mesmo me questionei por um determinado tempo. Senhor, eu sirvo ao Senhor, né? Eu falo que alegria é ter Jesus no coração, mas, Senhor, eu acho que eu não estou demonstrando isso. Por isso que até que eu fui buscar esse conteúdo para saber. E o Senhor, Ele tem me ensinado a cada dia. De não ter apego às coisas materiais. De não ter apego às coisas deste mundo. Porque, irmãos, como Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Mas bendito seja o nome do Senhor. Nós não vamos levar nada, irmãos, do que nós conquistarmos nessa terra. Mas tem uma eternidade nos esperando. Eu estava meditando, eu estava pensando, uma pessoa mais simples, irmãos. Uma pessoa sem nenhum recurso aqui na terra. Mas no céu ela vai andar em ruas de ouro. No céu será muros de cristais. No céu ela vai ver o Senhor face a face. Amém? Como o rico e Lázaro, irmãos. O Lázaro era uma pessoa desprezível perante a humanidade. Mas quando ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. E o rico, ele foi para o inferno. O importante, irmãos, nós que servimos a Deus, é a nossa eternidade, morarmos com o Senhor. Amém? Jonathan Edwards, ele tem uma frase que ele fala assim: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Que possamos ter o nosso foco na eternidade. Como nós cantamos aqui hoje, nós não somos deste mundo. Nós somos forasteiros. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos voltar para o nosso lar celestial. O Senhor, Ele vem nos buscar. Ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Amém, irmãos? É essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu até falei para o pastor que depois eu passo esboço para ele fazer melhor. e é o que o Senhor tem ministrado na minha vida. E eu espero que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, que Ele trabalhe, que você rumine essa palavra. Leia Filipenses nessa semana. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele estará trabalhando melhor no seu coração. Amém?